Então, olá a todos. Estamos dando aqui início à palestra de dicas como montar o currículo e o LinkedIn. O nome é autoexplicativo, vai umas dicas sobre como realmente montar o seu currículo e LinkedIn na hora de procurar emprego e montar seu portfólio na plataforma. O nosso palestrante convidado de hoje é o Newton Ramos. Ele é formado em administração na URGS. Ele é especialista em recrutamento e ele tem um Instagram, o @sobrinho do chefe, que é um Instagram focado em processos seletivos e carreira. Ele já trabalhou na Europa, recrutando para mais de 10 países e atualmente é o recrutador responsável pela expansão internacional de um fintech unicórnio de Curitiba. Lembrando sempre, nos incentivamos também a deixar qualquer tipo de pergunta e dúvida durante a palestra, que vamos ter um espaço para responder. Então, no nome do CENF e de todos aqui, gostaria de agradecer ao Newton por ter aceitado vir dar essa palestra aqui, e espero que vocês tenham uma palestra muito boa e bem instrutiva aqui. Vou deixar a palavra agora contigo, Newton, para iniciar a apresentação. Pô, obrigado, cara. Bom, primeiro eu quero tornar esse papo menos formal, então não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo. Porque vocês falam palestra, eu me sinto com 50 anos. Então, fiquem bem à vontade para comentar, para deixar as dúvidas de vocês. Bom, como a gente já falou, o nome é autoexplicativo, a gente vai falar de currículo e de LinkedIn. Vou me apresentar, então, ele já me apresentou. Eu sou formado em administração pela URGS e eu trabalhei no centro acadêmico, na administração, então já organizei semanas acadêmicas. Na minha época ainda era presencial, né? Não tinha essa tecnologia de ser virtual, ou essa necessidade de ser virtual. E já levei esse moletom da URGS aí também para vários lugares do mundo. Tirei fotos em vários lugares do mundo com eles. Hoje eu trabalho com recrutamento internacional aqui no Ebanks, que é uma startup, ou uma unicórnio, uma fintech aqui em Curitiba. Então, o Ebanks é um processador de pagamentos. O que a gente faz é oferecer soluções de pagamento global, soluções de pagamento local para grandes players internacionais. Então, se você tem aí o Spotify, já comprou na Sony, ou na AliExpress, ou no Airbnb, provavelmente você já conhece o Ebanks. Se não, fica o convite aí para vocês conhecerem um pouco mais e se interessarem por alguma vaga, talvez a gente converse no futuro. E eu criei o Instagram, o Sobrinho do Chefe, esse ano, para começar a compartilhar dicas de currículo, de carreira, de processo seletivo, de autoconhecimento, de competências, enfim. E por que o nome, né? Todo mundo me pergunta, por que Sobrinho do Chefe? Porque existe essa máxima no processo seletivo de que você só consegue uma vaga legal, você só consegue ser contratado para uma posição foda se você tem o famoso QI, né? O quem indica. E eu nunca tive um quem indica, então não tem nenhum parente que é empresário, ou que tem uma mega corporação, ou que é um diretor ou diretora foda em alguma grande empresa. Eu sempre tive que me esforçar e mostrar as minhas competências, os meus diferenciais para conseguir as melhores oportunidades. E eu acho que todo mundo pode fazer isso, sem precisar daquela ajuda, ou sem precisar ter amigos em lugares altos, né? Então, foi por isso que eu criei o Instagram. Convido todos a acompanharem. Tem conteúdo muito legal sobre vários assuntos, além de processo seletivo também, sobre carreira, sobre autoconhecimento. E é um conteúdo de qualidade. Fiquem atentos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então o que a gente vai tentar responder nessa primeira parte da conversa é se o currículo pode ser um diferencial no processo seletivo, tá? E eu gosto muito de falar sobre isso porque muitas vezes a gente subestima a força de um bom currículo ou a força de uma boa primeira impressão. E a verdade é que geralmente o currículo ele vai ser o primeiro contato que o RH e o gestor vão ter contigo. Então, quando tu encaminha o teu currículo, ele precisa representar bem o teu perfil profissional. E é uma coisa importante que a gente tem que entender quando se trata de processo seletivo, é que hoje no Brasil a gente vive uma situação que a gente tem um volume de candidatos muito alto para um volume de vagas muito baixo. Isso significa que a gente tem que fazer, quando eu falo os recrutadores, tem que fazer um filtro massivo, né, nesse primeiro contato que a gente tem com os candidatos. E a ideia, galera, e aí sendo o mais transparente possível com vocês, a gente precisa eliminar o máximo de pessoas possível nesse primeiro filtro, porque a gente não tem condições de entrevistar todo mundo que se candidata para as vagas,
Essa é a realidade. Então, um bom currículo garante uma entrevista. Se você conseguiu uma entrevista, quer dizer que você fez um bom, causou uma boa primeira impressão, e para causar uma boa primeira impressão, você precisa ter um bom currículo. Então, esse é o objetivo final, não é conseguir vender todas as suas experiências, não é conseguir, não é fazer um currículo de 20 páginas para contar toda a história da sua vida. Se você conseguiu montar um bom currículo que te garantiu uma entrevista, cara, você já está na frente de provavelmente 90% das pessoas que foram eliminadas só na fase de análise de currículo, tá? E aí pode parecer um exagero, mas tem algumas vagas que eu trabalho aqui que eu tenho 300 candidatos. Teve uma vaga que eu trabalhei que tinham 500 candidatos. Então, se eu for entrevistar 10% disso, já são 50 pessoas. É muito difícil a gente conseguir entrevistar 10% dos candidatos que vêm até a gente. Então, lembrem disso, a competição ela é muito acirrada. Obviamente, eu sei que em algumas engenharias, em alguns campos específicos, essa competição é menor, mas pensando no standard do mercado, uma competição é muito alta. Então, quanto mais esforço vocês colocarem, esforço, cuidado, atenção, dedicação vocês colocarem nessa primeira etapa, com certeza isso vai recompensar vocês lá na frente. E aí, bom, alguns dados sobre a importância do currículo. Então, primeiro é um estudo da Career Builder, feito em 2000, aliás, com 2.200 participantes, e ele mostrou que 17% dos recrutadores analisam os currículos em até 30 segundos, e 68% analisam os currículos em até 2 minutos. Então, isso corrobora um pouquinho o que eu estava falando antes, em relação ao volume muito alto de pessoas que se candidatam. Bom, segundo uma outra pesquisa da New College of Humanities, um em cada 5 recrutadores rejeitam o candidato antes de ler o currículo até o final, tá? E essa mesma pesquisa também levantou as principais razões pelos quais currículos são rejeitados. Então, erros de digitação ou gramaticais, uso exagerado de clichês, a gente vai falar um pouquinho disso depois, currículos excessivamente longos, layout excêntrico, então uma pessoa que bota ali muita informação, bota muito clip art, bota emoji, bota muita foto, enfim, acreditem, a gente vê coisas muito bizarras ao longo do nosso trabalho. Então, o currículo, ele vai funcionar muito na propaganda de vocês, tá? Então, pensem no currículo como a propaganda de um produto, tá? Nesse caso, o produto é você. E aí, mais uma vez, eu reforço. Muitas vezes, o RH ou o gestor não vão conhecer vocês. Então, as informações que eles vão ter para vocês, vão ser as informações que vocês compartilharem com eles. Quanto melhor a propaganda daquele produto, melhor ou maior é a chance de eu querer comprar aquele produto, ou pelo menos de eu querer conhecer um pouquinho mais. Quando a gente tem essa lógica, eu acho que fica mais fácil a gente pensar não só no que a gente quer dizer, mas também no que a nossa audiência quer ouvir, sendo a nossa audiência, nesse caso, o recrutador e o gestor da empresa, tá bom? Bom, eu não sei se ainda está atual isso, mas a gente teve um caso do nosso ministro da Educação aí que foi demitido muito rápido, e um dos motivos que levou à demissão dele foi que ele estava mentindo absurdamente no currículo. E aí a Exame fez essa matéria com um levantamento da DNA Outplacement que, além do ministro, 75% dos brasileiros contam mentiras no currículo. E o que eu quero dizer para vocês é que é muito fácil descobrir se alguém está mentindo no currículo, tá? É extremamente simples. Você faz uma ou duas perguntas mais incisivas e você sabe que a pessoa está mentindo. Então, a primeira dica que eu quero deixar, se vocês forem levar alguma coisa só dessa palestra, dessa conversa aqui, não mintam no currículo de vocês. A pessoa do outro lado facilmente consegue identificar se vocês estão mentindo, tá? Então, não sigam o exemplo do nosso querido Decotelli. Bom, 6 elementos que formam o currículo de vocês, a gente vai falar sobre cada um deles rapidamente. O primeiro aqui é o cabeçalho, onde vai ter as informações iniciais. Depois, a gente vai falar sobre o objetivo ou destaques. A gente tem essas duas opções. Experiência profissional, formação acadêmica, qualificações e habilidades e experiências complementares. Se a gente tivesse a anatomia, digamos assim, do currículo, ela está aqui. Obviamente, cada um desses tópicos aqui de conteúdo, eles têm uma importância maior ou menor, mas, no geral, todos eles estão presentes na maioria dos currículos, tá? Bom, falando do cabeçalho, então, aqui um exemplo bem simples do que é certo e errado, tá? Então, no cabeçalho tem que ter as informações de contato de vocês, tá? Essa é a primeira informação, inclusive, que eu recomendo que tenha no currículo. O nome de vocês grande,
sem estar escrito lá CV, currículo vita, currículo, qualquer coisa assim. Se você mandou o arquivo de vocês, nome, underline, sobrenome, currículo, e o recrutador recebeu com processo seletivo, ele sabe que aquele é o currículo de vocês. Então, a coisa que vocês precisam marcar bem é o nome de vocês, porque quando ele for lembrar de alguma experiência, alguma coisa específica que ele viu no currículo de vocês, ele vai tentar atrelar essa informação a um nome, tá? Então, por isso, o nome de vocês tem que estar destaque, junto com as informações de contato aqui, tá? A gente vai falar do LinkedIn depois, é muito importante que vocês tenham o LinkedIn, preferencialmente, se vocês salvarem o arquivo em PDF, já como um link dentro do currículo de vocês, tá? Sites pessoais ou link de portfólio, isso é para vagas muito específicas, às vezes pedem o GitHub ou pedem algum outro portfólio para vagas de design, por exemplo. Caso não se aplique à área de vocês, não precisa se preocupar. Não coloquem documentos pessoais, não coloquem endereço de e-mail que não seja profissional. Isso aqui, cara, sério, isso eu vou falar, talvez vocês não acreditem, mas eu já recebi e-mail, currículo do Goku, já recebi currículo do Bob Esponja, do Patrick, do Pica-Pau. E aí, às vezes, a pessoa tem o e-mail que ela criou quando ela tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos. Caso vocês tenham esse e-mail, sei lá, Juninho Skate 25, mudem, criem um e-mail profissional para vocês, aprendam a ter esse discernimento também, de entender que cada informação ali vai importar e vai impactar a maneira como vocês são percebidos. O que é um e-mail profissional? O nome de vocês, um nome, ponto, sobrenome. Também não recomendo que vocês coloquem foto. Muita gente me pergunta isso. Newton, coloca foto no currículo? Eu sempre parto do princípio de que a principal informação que a gente quer ver no currículo são as tuas experiências. Ou o potencial que tu tem de entregar resultado com base no background que tu teve ao longo da tua vida e da tua carreira. Se você tem uma boa foto, não é ela necessariamente que vai fazer diferença para você ser contratado. Porque se você não tiver boas experiências, ou uma boa descrição das suas experiências, a foto não vai fazer diferença. E se você tiver um currículo muito bom em termos de descrição de atividades e de experiências e tiver uma foto ruim, talvez a foto ative algum viés cognitivo, algum viés inconsciente da pessoa que está avaliando o currículo de vocês e ela não avalie tão bem, tá? Então, a recomendação é não colocar. E qualquer outra informação que não seja essa descrita aqui como certo. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre objetivo. Então, aqui é uma coisa interessante. Eu acho que tem duas formas da gente ver a questão do objetivo. Eu acho que tem a forma do candidato, então, apresentando o que você quer, e tem a forma pensando na audiência. Então, o que a pessoa que está olhando meu currículo quer ouvir. Então, eu coloquei as duas versões, vocês têm a chance de escolher qual que vocês acham que faz mais sentido. Particularmente, eu acho que a segunda forma faz mais sentido, mas fica aberto a escolha de cada um. Então, o objetivo, basicamente, ele deve refletir a sua missão e ambições como profissional e como o cargo pelo qual você está se candidatando vai te ajudar na progressão da sua carreira. Se for para colocar o objetivo só o nome do cargo ou muitos cargos, eu acho que não acrescenta muito. Isso é um erro bastante comum que eu vejo algumas pessoas cometerem. Por exemplo, elas colocam o objetivo, área administrativa, logística, almoxarifado, financeiro, marketing, RH. Legal adaptar o currículo de vocês para cada vaga, mas principalmente pensar como aquela vaga se insere dentro de um planejamento ou dentro de uma ideia de carreira que vocês estão trilhando. E aí eu coloquei aqui um exemplo que reflete a minha experiência. Então vamos lá. Sou um profissional de RH focado em recrutamento e gestão de projetos, com experiência relevante no mercado de startups. A posição de especialista de recrutamento, nome da empresa, será a chave para que eu continue me desenvolvendo em mercados internacionais e aprimore minha visão global de negócios. Então, esse é um objetivo que eu posso colocar, adaptando ele, obviamente, à posição que eu estou me candidatando. Mas o que vocês podem fazer melhor ainda? É criar uma lista de destaques que vai vender muito bem o peixe de vocês num formato de bullet points com as principais conquistas e resultados que vocês já obtiveram como profissionais ou como estudantes. Podem ser coisas vinculadas à formação de vocês, a trabalho voluntário, à empresa júnior, organização aqui, por exemplo, da semana acadêmica. Então, olha como muda nesse formato. Nesse caso, eu não colocaria o objetivo, eu colocaria as minhas informações de contato, embaixo disso,
informações sobre a minha experiência. Resumidamente, quais foram os principais pontos. Então, sou um recrutador internacional com experiência nos mercados de Latam, Europa, América do Norte e Ásia. O que eu fiz de legal? Tenho experiência com vagas estratégicas, táticas e operacionais. Eu fiz liderança em projetos de implantação de ATS, que é o sistema que a gente usa para gerir o processo seletivo. E eu tenho capacidade de lidar com alto volume até ou mais de 20 posições em paralelo. Então, se eu estou me candidatando para uma vaga de recrutamento e um outro recrutador está olhando meu currículo, ele já tem aqui um sumário bem legal das principais coisas que eu fiz, que já vai ajudar a ganhar alguns pontos na primeira metade, na primeira parte do currículo. Lembrando que a gente lê sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quanto mais em cima estiverem as informações, mais chances elas vão ter de ser lidas, tá? Então, isso é uma coisa importante para vocês lembrarem também quando vocês forem organizar as informações de vocês dentro de uma página. Por isso, coloquem sempre as informações de contato e identificação de vocês primeiro. Bom, experiência profissional. A experiência profissional, basicamente, ela vai ser um sumário das atividades de vocês, os projetos que vocês participaram dentro de cada uma das empresas ou organizações e as principais contribuições às organizações que vocês trabalharam. Isso é muito legal, quando a gente consegue quantificar, trazer o resultado que a gente trouxe, o impacto que a gente teve na organização de uma maneira um pouco mais tangível, tá? Mas aí uma dica que eu vou dar para vocês é justamente não só fornecer uma lista de atividades que vocês fizeram sem nenhum contexto, ou sem mostrar os resultados que vocês atingiram, tá? E aqui eu acho que é a principal diferença entre um currículo excelente e um currículo ok. Por exemplo, o currículo ok, ele vai colocar alguma coisa como, sei lá, produção de relatórios e reportes sob demanda. Provavelmente vocês já viram algum LinkedIn assim, ou já pensaram em colocar alguma coisa assim no currículo de vocês. Essa, para mim, é o principal, tá? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele aparece muito. Então, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, análise de dados referentes aos processos de logística, coisas muito genéricas, assim, que dão uma ideia de um processo, mas não falam de fato o que foi o impacto que você causou. E, principalmente, não mostram as competências que você mobilizou para desempenhar aquela tarefa. E como é que a gente mostra as competências? Então, a gente precisa unir esses 3 elementos aqui, tá? Um verbo de ação, então, definir, produzir, executar, planejar. Números e indicadores, então, planejar 5 eventos, por exemplo, e resultados. Então, a gente pode, pegando esse exemplo do evento, planejar, ou planejamento, responsável pelo planejamento, de 5 eventos anuais para 200 pessoas, com média de satisfação acima de 90%. Então, a gente tem um verbo de ação, a gente tem um número, um indicador, e a gente tem um resultado. Então, isso é muito mais forte, isso é muito mais sólido do que simplesmente colocar planejamento de eventos. Então, uma dica aí para a galera que, por exemplo, que está participando da organização da semana acadêmica, se vocês forem colocar isso no LinkedIn ou no currículo de vocês, coloquem quantas pessoas participaram, quantos palestrantes, quantos dias, se vocês fizerem alguma pesquisa de satisfação, quantas pessoas aprovaram o conteúdo, quantas pessoas avaliaram positivamente, porque daí a gente consegue mostrar de fato que a gente executou alguma coisa com pensamento, que a gente conseguiu dar um pouco mais de dimensão para aquilo que a gente está fazendo e que a gente teve um resultado que foi acima da média. Uma coisa que a gente está muito atrás, e isso é uma palavra que eu talvez vou repetir várias vezes, a gente está muito atrás de pessoas que conseguem entregar resultados, tá? Hoje, o balanço das empresas está se tornando cada vez mais curto. Então, antes era anual, agora é trimestral. A gente quer ver o resultado trimestral das empresas, isso faz com que as empresas comecem a trabalhar com objetivos cada vez menores, com ciclos cada vez mais acelerados. Isso significa que a pessoa precisa entrar já com a capacidade de entregar resultados no primeiro dia, ou na primeira semana. E toda vez que você consegue provar que você consegue entregar um resultado, que você é alguém capaz de executar uma função
e tirar um output positivo disso, isso é sempre muito, muito, muito positivo para a pessoa que está te avaliando. Eu acho que isso gera um destaque muito grande em relação aos outros currículos, tá? E aqui eu tenho um exemplo, tá? Então, experiência profissional, uma pessoa pode colocar contribuir para o desenvolvimento do design do produto Y, tá? Isso é uma atividade, ela fez, tem um verbo de ação, tem um pouco mais de contexto, mas não necessariamente está criando um destaque para ela. O contrário disso, ou o que seria um modelo que eu proponho? A gente dá uma ideia de processo. Então, tem passo a passo, e esse passo a passo leva a um resultado. Tá? Então, conduzir análise de mercado para o produto Y, buscando determinar o melhor design. Liderei uma equipe de 5 pessoas na execução das mudanças necessárias com base nos dados obtidos. A nova versão do produto Y teve um aumento de vendas de 25%. E, óbvio, algumas informações às vezes não vão ser tão fáceis da gente acessar, ou às vezes a gente é só um estagiário, não querendo desmerecer os estagiários, eu sei que às vezes é foda, mas talvez a gente não consiga ver tão claramente o nosso impacto. Por isso que é legal vocês, hoje, pensando já na atividade de vocês, para quem já trabalha ou quem está envolvido em algum tipo de atividade voluntária ou de grêmio estudantil, de centro acadêmico e tudo mais, é pensar como vocês podem criar para vocês indicadores ou alguma métrica. Pô, vocês estão estudando engenharia, gente, então isso é esperado de vocês. Que consiga medir se vocês estão indo bem no trabalho de vocês, sabe? Então, putz, eu trabalho aqui, eu tenho uma atividade que eu preciso executar sempre, toda semana. É um reporte, por exemplo. Será que eu consigo, de repente, é um reporte no Excel, será que eu consigo, de repente, produzir uma planilha que seja automática em alguns pontos, que consiga reduzir esse tempo, ou que já traga alguns relatórios de maneira automatizada, ou que, de repente, torne mais ágil esse processo, ou mais acurado, ou, de repente, algum outro processo que eu posso propor alguma sugestão e reduzir o retrabalho. Enfim, dentro da realidade de vocês, será que existe alguma coisa que vocês podem otimizar? Ou melhor, será que existe algumas coisas que vocês podem otimizar e medir qual foi o resultado? Então, isso é legal pensar, eu acho que isso é uma ótima prática para a vida, assim, porque vocês vão conseguir, depois, quando vocês forem vender o peixe de vocês também, ter mais argumentos para provar o valor que vocês podem trazer para cada organização, beleza? Bom, quais são os piores erros que eu vejo quando as pessoas vão descrever as suas atividades ou suas experiências profissionais? O primeiro é não escrever em ordem cronológica. Então, galera, sempre os mais recentes, as informações mais recentes precisam aparecer primeiro, tá? E geralmente as que vão aparecer mais em cima precisam ser as mais elaboradas, porque elas são as mais relevantes, tá? Quando a gente está entrevistando um candidato, principalmente quando a gente fala de competências ali, competências são comportamentos. Então, a ideia que a gente tem é que comportamento passado vai prever, é uma das melhores maneiras de prever o comportamento futuro. Então, se a gente sabe as atividades que vocês desempenharam recentemente, os desafios que vocês tiveram, é mais fácil a gente conseguir olhar o perfil daquela pessoa e fazer um paralelo para ver se ela é um bom encaixe, se ela é um bom fit para a vaga e para os desafios que a gente tem, tá? Então, sempre a experiência mais recente primeiro e sempre a experiência mais recente com maior riqueza de detalhes, tá? Não organizar as atividades por ordem de importância e complexidade. Então, isso é importante. Lembra que eu falei antes? A gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quando a gente for organizar as nossas experiências, quando a gente for lá descrever as atividades que a gente fez, não começa com a primeira delas sendo a mais operacional, a mais repetitiva. Coloca primeiro a que é mais complexa, a que te demanda mais, a que é mais importante, mais crucial do trabalho que tu executa e vai depois de maneira decrescente em termos de importância e complexidade. Isso ajuda vocês também a entenderem o que é importante deixar no currículo e o que pode ser eliminado. Se vocês colocaram já 6, 7 atividades, todas elas são importantes, talvez aquelas mais operacionais, mais rotineiras, não precisem aparecer. 3, não ser específico e não fornecer contexto. Então, era o que eu estava falando antes. Deixar as informações muito soltas. Então, um exemplo de antes, produção de relatório, análise de indicadores. Esse é um ótimo exemplo também, análise de indicadores. Aí eu sempre pergunto para a pessoa, tá, quais indicadores tu analisava?
com que frequência, que ação tu tomava com base nessa análise. E muitas vezes a pessoa não sabe, ela não lembra, ela não consegue responder. Então, trazer mais contexto, mais informação. Por quê? Porque quanto mais contexto eu tiver, quanto mais informação eu tiver aqui como recrutador, melhores são as bases que eu tenho para te avaliar, beleza? Quanto menos informação eu tenho, mais isso vai ficar na mão da subjetividade, ou do palpite, ou de vieses inconscientes, tá? 4, desonestidade, mentiras e exageros. Isso também é muito frequente. Cuidado na hora de mentir ou de exagerar. Hoje o mercado está muito conectado, as pessoas se conversam, então é possível que alguém vai pedir referências suas ou vai falar com alguém que já trabalhou com você, principalmente depois quando a gente for falar de LinkedIn. Então, cuidado quando vocês forem esticar um pouco. Principalmente, é uma coisa que eu vejo muito acontecer em 2 quesitos. Na capacidade técnica no uso de algumas ferramentas, principalmente o Excel, e 2, nos idiomas, tá? Então, por exemplo, muito fácil ver se alguém está mentindo no nível de idioma, só começar a conversar com a pessoa naquele idioma. E é bem frustrante também para a pessoa que está te entrevistando descobrir que você não tem aquele nível que você falou que tinha, tá? Então, esse é um ponto importante para se ligar. 5, parágrafos muito longos ou muito curtos. 6, não trazer indicadores quantitativos, então não trazer nenhum indicador. 7, não citar cargo, empresa e tempo de atuação. E 6, não demonstrar resultados. Beleza? Eu coloquei um iconezinho aqui, então se vocês quiserem tirar um print dessa tela para não errar, lembrem desses aqui. Se vocês não cometerem nenhum desses aqui, eu garanto para vocês que vocês já estão na frente de 98,3% dos candidatos. Talvez eu tenha chutado a estatística, mas acima dos 90% com certeza vocês estão. Boa. E aqui uma dica importante, principalmente para quem está começando a carreira agora, para quem está no seu primeiro ou seu segundo estágio, ou ainda não começou a trabalhar. Isso aqui é um recado que eu queria dar para vocês. Eu gostaria de ter ouvido esse recado alguns anos atrás, mas o primeiro ponto que vai fazer vocês tirar o melhor de cada experiência é não subestimar as coisas que vocês fizeram. Então, a gente não aprende só dentro de uma empresa. Muitas das coisas que eu aprendi, por exemplo, como eu falei antes, foi trabalhando no centro acadêmico lá da administração, ou trabalhando na ESEC, que eu também fiz parte, ou fazendo trabalho voluntário, ou viajando, ou trabalhando junto com a minha mãe um tempo. Então, tem várias coisas que eu tive na minha experiência, que eu passei, que me formam como ser humano. Tem muitos desafios que a gente passa que a gente precisa desenvolver competências. E esses desafios, essas experiências também formam a gente como pessoa e como profissional. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso e a gente abraça as nossas histórias, as nossas vivências, a gente se torna mais confiante, eu acho, para conseguir vender o nosso peixe durante o processo seletivo, tá? Então, não subestimem a história de vocês. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem muito a contribuir com o mercado, beleza? Bom, e aí, não tem experiência profissional, foca nisso aqui. Formação acadêmica. Então, informações relativas à graduação de vocês, cursos de especialização que vocês fizeram, cursos de extensão, simpósios que vocês participaram na faculdade. Eu sei, por exemplo, o pessoal do direito tem grupo de debate, lá na administração tinha a Liga do Mercado Financeiro, por exemplo. Então, na engenharia provavelmente deve ter algumas coisas assim também. Então, pensem que grupos, que atividades extracurriculares vocês podem participar, que podem ser importantes para vocês e que vão render uma linha extra no currículo de vocês, que pode ser um diferencial. Depois disso, as qualificações e habilidades que vocês têm, certificações que vocês têm, alguma desenvolvimento de projetos, por exemplo, ou alguma capacidade de programação, alguma linguagem de programação que vocês tenham. Idiomas, isso aqui é muito importante. Antes de vocês aprenderem alguma coisa muito do futuro, tentem aprender o básico do inglês, do espanhol. Isso aqui é ainda muito raro no mercado. Eu, como recrutador, sinto muita dificuldade de encontrar pessoas que falam bem inglês, por exemplo. Então, uma dica que eu estou deixando, e também um pedido para caso eu venha entrevistar vocês no futuro, foquem em desenvolver o inglês de vocês. Isso aqui vai colocar vocês, com certeza, entre os 10% dos currículos, tá?
habilidades técnicas e conhecimentos específicos na sua área de atuação. Identificou alguma outra lacuna que, de repente, a galera da engenharia ou de alguma engenharia específica tem, que vocês tenham interesse? Cara, foca nisso desde o começo. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, eu gosto sempre de falar, é que pessoas de recursos humanos têm uma grande dificuldade de trabalhar com gestão de projetos. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Então, foi uma coisa que eu fui me especializando e eu fui correndo atrás desde muito cedo. E, mais recentemente, quando teve um projeto que era, como eu comentei antes, a implantação de um novo software, a empresa me escolheu para fazer a gestão desse projeto, que era um projeto gigantesco, com um software mega caro. Então, eu fiz toda a negociação dele, depois eu acompanhei as equipes de implantação, tanto a técnica, junto com o fornecedor, fizemos os treinamentos de toda a equipe. Então, isso é bem legal, e eu tenho certeza que, dentro da área de vocês, se vocês pararem para pensar e analisar e conversar com as pessoas ao redor de vocês, vocês vão conseguir identificar outras habilidades, outros conhecimentos que vocês podem já, desde cedo, começar a se especializar ou pesquisar um pouquinho mais. E experiências complementares, então trabalhos voluntários, projetos pessoais, intercâmbios, sejam eles de longa duração ou de curta duração, e também alguns cursos que vocês possam ter feito de longa duração, tá? Se você não tem experiência, foca nisso aqui. E tenta, principalmente, descrever isso aqui no formato parecido com o formato que vocês usariam para uma descrição profissional. Então, tentem trazer verbos de ação, tentem trazer um pouco de dados. Então, putz, eu fiz um intercâmbio, quanto tempo eu passei fora, ou eu fiz um trabalho voluntário. Será que eu consigo quantificar isso um pouco mais? Será que eu consigo trazer de uma maneira um pouco mais estruturada o que foi a minha experiência lá? E tudo isso vai agregar mais pontos para vocês, tá? Bom, muita gente me pergunta também a respeito de layout do currículo, tá? Eu não vou dar nenhuma receita mágica, eu sempre acho que se a gente fizer o básico muito bem feito, a gente tá muito melhor que as pessoas, que é a maioria das pessoas, tá? A galera, às vezes, quer ser muito criativa e acaba se perdendo. Então, o melhor layout, ele vai ser sempre objetivo e consistente. Cada linha do currículo de vocês, ela tem que ter um sentido. Se vocês baterem um olho e ela não agregar nada de valor para vocês, provavelmente ela pode ser eliminada, e aí é melhor deixar só aquilo que agrega ao perfil de vocês de alguma forma, tá? Então, o mais objetivo possível. Fontes sóbrias, então não use Comic Sans, mas também não usem fontes muito extravagantes, preferencialmente usem preto, porque muitas vezes eu vou abrir o currículo de vocês no celular, eu tenho um aplicativo aqui que eu recebo os currículos dos candidatos da minha empresa. Então, se o currículo for muito espalhafatoso, ou a fonte for muito pequena, ou às vezes cinza, eu não vou conseguir ler direito. E aí, talvez, eu não tenha tempo para voltar no teu currículo no futuro, tá? Número de páginas. Não fiquem grilados com essa questão de ser uma página só, tá? Eu vejo muitas pessoas que ouviram isso em algum lugar, o currículo só pode ter uma página. Não. Se eu gostei do teu currículo, provavelmente eu vou ler ele até o final. E se ele só tem uma página, claro, considerando o nível de experiência de vocês, mas muitas vezes as pessoas têm uma página só e ele não diz nada, ou ele diz muito pouco. E aí eu vou passar para o próximo currículo, que às vezes vai ter 2 páginas, e vai estar mais bem descrito, vai me chamar mais atenção, tá? Lembrando que toda vez que eu abro um currículo, eu tenho que fazer uma decisão, e eu tenho pouco tempo para fazer aquela decisão. Então a gente precisa acertar e cativar a pessoa que está olhando nosso currículo, seja recrutador ou gestor, o mais rápido possível. Mas também não tornem o currículo de vocês uma bíblia, tá? Não façam muito mais de 2 páginas. Uma vez eu peguei um currículo que tinha 15 páginas, por exemplo. Bom, essa pessoa não avançou no processo. Em primeira pessoa, então nesse caso, ou neutro, né? Então pode só botar o verbo de ação. Mas eu acho engraçado, por exemplo, quando as pessoas têm um currículo em terceira pessoa. Então, tem ali o currículo do Jonas. O Jonas é um profissional não sei o quê, o Jonas executou não sei o quê. Então, acho que isso torna a leitura não tão fluida, acho que torna a leitura e a aproximação da pessoa que está lendo com a informação, com a história, um pouco mais difícil. Então, lembrem assim, vocês estão contando a história de vocês estão vendendo o produto. Então, vendam como se fosse vocês, de fato, apresentando aquilo, tá? E isso é uma dica para entrevista também. Quando vocês forem fazer entrevista, tentem falar em primeira pessoa. Tem alguns candidatos que também fazem isso, começam a falar em terceira pessoa. Bom, sem muitos ícones e gráficos, tentem tornar isso um pouco mais objetivo, e aqui
por exemplo, uma dica para quando vocês forem descrever nível de idiomas ou de Excel. Algumas pessoas gostam de colocar bolinhas ou estrelinhas ou barras, assim, né? Então, sei lá, são 4 estrelinhas. E eu não sei o que 4 estrelinhas de inglês significam. É de 0 a 10? É de 0 a 5? É de 0 a 100? É intermediário? É avançado? Então, mais objetivo, como tá aqui. Bom, meu inglês é intermediário, meu inglês é avançado, meu inglês é fluente, meu inglês é básico. Entreguem a informação que a pessoa do outro lado precisa, tá? E, preferencialmente, adaptem essas informações à posição ou à empresa. Então, muitas vezes, quando vocês forem ler ali a descrição das atividades, né, o job description daquele cargo, vocês vão encontrar algumas ferramentas que aquela pessoa vai precisar executar, vocês vão precisar encontrar algumas atividades que aquele cargo, obviamente, vai precisar, algumas rotinas, alguns processos, alguns conhecimentos específicos. Se vocês têm isso no background de vocês, é sempre legal tentar colocar essas informações de fato no currículo, porque a pessoa que vai estar olhando, ela vai bater aquilo ali, vai comparar com a job description e vai identificar similaridades, tá? Então, por exemplo, de repente eu fazia aquela atividade, mas eu descrevi ela no meu currículo de uma outra maneira. Talvez valha a pena voltar lá e corrigir rapidamente, colocar da mesma forma ou de uma forma parecida com o que a empresa descreveu. Beleza? Bom, então aqui, para a gente finalizar a parte de currículo, quais são os 9 erros fatais no currículo? Primeiro deles, erros de digitação e ortografia. Acontece bastante, tá? É claro que isso não vai necessariamente te eliminar do processo, mas, como a gente estava falando antes, é a tua primeira impressão. Então, se você quer causar uma boa primeira impressão, é legal que você cuide dos detalhes, tá? Currículo desatualizado. Então, a pessoa mandou o currículo e está com os dados das empresas muito antigos, ou está diferente do que está no LinkedIn, por exemplo, ou os dados de contato estão incorretos. Isso, para mim, é o pior. Assim, eu gostei do currículo da pessoa e eu vou ligar para a pessoa e o telefone não existe, ou eu mando um e-mail, o e-mail volta. Como é que eu vou contatar a pessoa? Então, revisem isso, testem, né, para ver se está tudo certinho. Desonestidade, mentira e exagero, como eu falei, eu ia repetir esse ponto, então, por favor, foquem nisso. Currículos muito longos ou muito curtos, então, tentem focar entre 1 e 2 páginas. O layout extravagante ou inapropriado. Muitas vezes o layout, como eu falei, quando a gente vai abrindo no celular, ele vai ficar impossível de ler. Ou ele vai ter tantos elementos que vai tirar o foco do que importa, que são as suas experiências. Então, tentem ter escolher layouts um pouco mais sóbrios, que vão privilegiar a leitura da informação, tá? E não inserir muitos elementos e muitas cores. 7. Chavões, clichês e informações vagas. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Todo mundo gosta de dizer, por exemplo, que trabalha bem em equipe. Todo mundo gosta de dizer que é líder. Ou todo mundo gosta de dizer que é proativo. Bom, de colocar ali líder, proativo, trabalho em equipe no currículo, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo faz, inclusive, né? Acho que isso de 10 currículos que eu vejo, 8, 9 tem isso. Mas como é que vocês conseguem ir além disso? Como é que vocês conseguem provar que vocês têm essas competências de fato? E aí vai aparecer lá na descrição das atividades de vocês. Então, se vocês já lideraram alguma coisa, descrevam como é que foi esse processo. Se vocês já trabalharam em equipe, algum projeto, descrevam como isso aconteceu. Isso é muito mais poderoso do que simplesmente só jogar um monte de palavras-chave. Porque, enfim, né? A natureza do meu trabalho aqui é ser um desconfiado, ser um detetive, digamos assim. Alguém que vai ouvir, mas não necessariamente vai aceitar aquilo como verdade, vai tentar perguntar para entender se de fato aquilo é verdade, como aconteceu, ter mais detalhes. Então, como eu falei antes, o currículo de vocês tem que ser consistente. Se vocês estão falando que vocês têm a capacidade de liderança, por exemplo, é bom que vocês tenham exemplos de quando vocês utilizaram essa capacidade, de qual o modelo de liderança de vocês, ou de quais os desafios que vocês enfrentaram como líder. Pensa sobre isso, com certeza vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre a importância de usar menos clichê e colocar as informações mais contextualizadas. 8, objetivo profissional não definido ou confuso. Então, foi o exemplo que eu dei antes. A pessoa coloca várias áreas, ou às vezes, e isso acontece bastante, a pessoa se candidatou para uma vaga de vendas e o objetivo dela ali está como analista de marketing, por exemplo. Isso me dá a ideia de que provavelmente ela não adaptou e ela está se candidatando para tudo que é vaga.
Inove pouco ou nenhuma descrição das atividades, experiências profissionais. Isso acontece também. Às vezes eu pego um currículo e a pessoa só colocou o nome da empresa e o cargo. E aí eu tenho que adivinhar o que ela fazia. Tá? Então, também aqui o íconezinho do print, caso vocês queiram registrar essa imagem. Se vocês não cometerem nenhum desses erros aqui, mais uma vez, vocês vão estar muito à frente da maioria dos candidatos. Beleza? Deixa eu ver. Galera da organização, me dá um oi aí para ver se vocês estão vivos ainda. Olá, sim, estamos. Beleza. Não, é ruim que eu fico na apresentação ali e eu não sei o que está acontecendo. Mas beleza. Show. Não, mas tá tudo certo, tá? O feedback tá sendo bem legal aqui, pode... Boa. Legal, então vamos falar. Aliás, eu acho que talvez seja mais fácil abrir para perguntas agora, para depois a gente falar do LinkedIn. Talvez faça mais sentido. O que o resto do CENF tem a dizer sobre? Eu acho que podemos fazer as perguntas, tem várias perguntas. Tem uma quantidade bem boa de perguntas aqui. Então vamos começar aqui, a gente tem a ordem de likes aqui, né? E tem uma pergunta, na verdade, que são 3 pessoas que perguntaram a mesma coisa. Desculpa, amigos, como é que eu vejo as perguntas? Ou eu não consigo ver? Eu vou adicionar aqui uma pergunta mais dessa, mas eu também vou dizer, que é quantas línguas que tu fala. Digamos assim, ó, tu fala um inglês muito bom, mas tu nunca fez uma prova de certificação. Isso é, tipo, inútil ou, tipo, o cara vai te testar igual? Então, mesmo que tu tenha certificado ou não, o que importa é tu falar. Cara, sendo bem sincero, eu, por exemplo, para as vagas que eu entrevisto, eu sempre vou testar. Então, não importa se você tem um certificado, porque o certificado, depende do certificado, né? Mas a maioria deles, ele vai avaliar várias competências, né? Ele vai avaliar o listening, o reading, o speaking, e às vezes a pessoa tem muito bem, ela lê, entende muito bem, mas ela não vai conseguir desenvolver. E isso é uma carência muito grande no mercado. Eu acho que essa é a principal diferença da gente ter uma pessoa que tem o inglês fluente e o inglês avançado, por exemplo. Eu falo com muita gente que tem o inglês avançado, que consegue ler, que consegue escrever, mas que consegue falar, tá? Então, assim, não ter um certificado não significa nada, sendo bem sincero. Eu não tenho certificado de inglês. Eu aprendi inglês na marra. Eu aprendi inglês falando, eu aprendi inglês raiz, entendeu? Como é que eu aprendi inglês, por exemplo? Tem uma ferramenta que chama iTalki, que é uma ferramenta onde você encontra um language, ou muitos, language exchange partners. O que isso significa? Você vai falar com a pessoa no idioma que a pessoa quer aprender, e a pessoa vai falar com você no idioma que você quer aprender. Então, o que eu fiz, por exemplo? Eu adicionei 300 pessoas lá no iTalki, e eu ensinava português para elas, e elas me ensinavam inglês. E foi assim que eu aprendi. Eu falava todo dia, 2, 3 horas, em inglês. E isso fez o meu inglês... Eu fiz muito tempo cursinho também. Eu queria ter um certificado lá do, sei lá, do CCA, cultura inglesa. Só que isso não fez o meu inglês desenvolver a um nível fluente que eu me sentisse confortável para falar. Então, assim, é legal ter um certificado, ajuda... É um bom passo para você também entender as suas limitações, porque o certificado ele não vai vir só uma nota, né? Ele vai vir também um assessment do que é, de como é que é o seu domínio daquela língua. E aí talvez seja um bom caminho para você saber onde você pode melhorar, o que você tem que fazer, o que mais você pode estudar para melhorar a sua proficiência. Mas o que importa mesmo é você conseguir se comunicar bem, tá? Então, galera, por favor, se vocês têm um inglês avançado, ou se vocês consideram que o inglês de vocês é avançado, e se vocês forem colocar avançado no currículo, por exemplo, vocês têm que conseguir se comunicar, tá? Se vocês não conseguem se comunicar, o inglês de vocês ainda não é avançado. Então, é uma dica também para quando vocês forem pensar quando vocês forem colocar isso, descrever o inglês de vocês, tá? E, cara, por favor, foquem nisso, tá? É uma dica muito importante. Não sei se eu respondi, acho que eu respondi, né? Acho que respondeu sim. Inclusive, isso das plataformas tem várias hoje em dia também para isso. Só para matar a questão de línguas, que tinha aqui mais uma pergunta. Claro. Essa anterior foi feita tanto por mim, Gustavo, quanto pelo Davi.
e pela Sara. As 3 perguntas eram iguais. Ok. Mas ainda sobre línguas, falar alguma coisa além de inglês e espanhol, que são as mais comuns, digamos, é um diferencial? E se sim, qual o tamanho desse diferencial? Cara, essa é uma pergunta que eu vou responder com depende, tá? Por exemplo, se você tem o foco em morar fora, é um puta diferencial. Se você gostaria de morar na Alemanha, por exemplo, você fala alemão, é um puta diferencial. E depende também do mercado e da empresa onde você vai atuar. Por exemplo, aqui em Curitiba tem uma sede da Renault. Cara, se você falar francês, provavelmente dentro da empresa você vai ter mais chances de conseguir uma mobilidade. Tem uma sede ou por exemplo, tem uma amiga minha que está trabalhando na DHL, na Alemanha, e ela está aprendendo alemão. Ela já tinha um nível, ela está melhorando o nível dela. Então, cara, se você vai trabalhar para uma empresa brasileira, que você só vai ter contato com stakeholders no Brasil, que você não vai falar com nenhum fornecedor, com nenhum cliente ou com nenhum parceiro fora do Brasil, eu acho que não é um diferencial muito grande. Se você está mirando em empresas multinacionais, principalmente em empresas que são daquele país, que tem a língua materna, isso te dá uma puta diferença. Você aí em Porto Alegre, São Leopoldo, acho que tem a Steel, por exemplo. Tem uma amiga minha que trabalha lá e fala alemão. Cara, ela já teve muito mais possibilidades de falar, por exemplo, com a matriz, de participar de projetos globais, do que outras pessoas que não falam. Então, cara, ter línguas, ter idiomas é sempre uma boa, mas depende muito de como você vai direcionar a sua carreira. Mas a minha dica, e reforçando ela mais uma vez, é o seguinte: antes de você partir para o segundo, ou para o terceiro, ou para o quarto idioma, garanta que você tenha um inglês muito bom. Porque o inglês sempre vai ser o caminho do meio para qualquer comunicação no mundo corporativo. Então, o cara que está lá na Itália, ele não está provavelmente aprendendo espanhol, ele está aprendendo inglês como segunda língua. O cara que está lá na China está aprendendo inglês como segunda língua. Então, isso vai ajudar bastante. E acho que uma coisa que é legal também, a partir do momento que você aprende a segunda e a terceira língua, você já vai criando um método para aprender. Então, as outras ficam um pouco mais fáceis. Eu sei que a minha namorada está aprendendo francês agora. Então, se torna um pouco... Aliás, o francês é um inferno para aprender, é muito difícil a gramática, enfim. Mas ela está sendo mais fácil o processo. Então, assim, por exemplo, no IBEM, a gente tem, por exemplo, times de vendas, por exemplo, que trabalham abrindo mercados no mundo todo. Então, se você vai trabalhar com vendas, se você vai trabalhar com atendimento ao cliente, se você vai trabalhar com alguma área que tenha contato direto com públicos, sempre ter idiomas é uma ótima, tá? Se você vai trabalhar numa área um pouco mais corporativa, mais afastado, digamos, do mercado, assim, talvez os idiomas vão ser um diferencial muito grande, só se você for, de fato, usar eles na prática. Sim, entendido. Então, a próxima é a do Leonardo Barcelos, que é: o que eu faço se eu não tenho destaques na experiência profissional? Eu omito essa experiência? Boa pergunta. Eu queria entender exatamente o que ele quer dizer com não tenho destaques na experiência profissional. Tipo, não teve nenhuma experiência profissional ou teve uma experiência profissional que não foi muito legal? Eu acho que sempre a gente consegue fazer do limão uma limonada, tá? Então, sempre legal pensar, e aí eu sempre gosto de pensar assim, cara, primeiro ponto, precisa entender exatamente tudo que tu fez. Então, para vocês entenderem um pouco mais da experiência de vocês, tentem listar tudo que vocês fizeram em cada um dos empregos, das organizações que vocês trabalharam. Esse é o primeiro passo para vocês terem um pouco mais de autoconhecimento. Isso ajuda bastante, tá? Eu chamo isso de portfólio de experiências, que é você tendo uma ótima leitura, uma ótima análise de tudo que você já fez. Mas, cara, se você teve um estágio, sei lá, por exemplo, no Banco do Brasil, e foi muito ruim, você ficou, sei lá, 4, 5 meses, você não gostou, você não curtiu, não tem nada de positivo que você possa tirar daquela experiência, você pode omitir, não tem nenhum problema. Ou você pode simplesmente citar ele como uma linha, colocar citar, né, como uma linha no seu currículo, mas não explorar muito o que foi feito, só para deixar marcado no seu currículo e usar o resto do espaço
para descrever bem as outras experiências. Mas, cara, não tem problema omitir, pode ficar tranquilo nesse quesito. Eu, por exemplo, sei lá, não coloco mais o meu primeiro estágio lá, que inclusive foi no Banco do Brasil, por isso o exemplo, foi um exemplo real, no meu currículo. Mas, cara, eu tenho certeza. Mas assim, vamos lá, de novo. Antes de omitir, tente fazer uma análise um pouco mais profunda sobre tudo que você fez, os desafios que você enfrentou, como foi aquela experiência de fato. E aí você pode pegar, por exemplo, 5 itens para fazer essa análise. O primeiro deles é listar as atividades, então tudo que você fez. Segundo, é listar os desafios que você teve. Então, quais problemas você teve, como você lidou com os desafios, as tretas, os perrengues que apareciam. Quais eram esses perrengues? Pode ser perrengue de tempo, de recurso, de relacionamento. Puta, eu tinha um chefe muito mala, eu tinha colegas muito mala. Terceiro ponto, o que você aprendeu com essa experiência? Putz, eu aprendi a ter mais organização, eu aprendi a ser mais proativo, eu aprendi que eu odeio marketing, por exemplo. O que você aprendeu? Alguma coisa você deve ter aprendido. O quarto, qual ferramenta você utilizou nessa experiência? Então, putz, você usava algum software específico, você usava algum processo específico, algum modelo específico, tinha algum conhecimento técnico que você usava que pode ser útil? E o quinto, tem alguma competência que você acha que você desenvolveu? Tem putz, eu acho que eu desenvolvi a minha capacidade de planejamento. E aí você pode usar isso também para descrever e vender melhor aquela experiência. Talvez você não precise contar muito sobre ela durante uma entrevista, por exemplo, mas você pode pegar uma passagem dessa experiência para usar como uma comprovação de uma competência que você tem. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nessa experiência que eu tive lá no Banco do Brasil, foi a minha primeira experiência, eu estava trabalhando lá, com logística, mas teve uma vez que eu trabalhava não numa agência, eu trabalhava no centro de processamento de envelopes, que era onde todos os bancos do Brasil mandavam os seus envelopes, todos os bancos do Rio Grande do Sul, desculpa, mandavam os seus envelopes para serem processados, e esses envelopes depois eram mandados para Brasília. E aí lá tinha uma sala fechada, lacrada, externamente, onde as pessoas ficavam contando esse dinheiro, ou seja, bilhões de reais. E um dia queimou um dos geradores que mantinha essa sala fechada e os caras ficaram presos lá dentro. E não tinha como abrir sem consertar esse gerador. E aí a minha chefe olhou para mim e falou, resolve. E aí eu uso essa história, ou usava mais antigamente essa história, para ilustrar a minha capacidade de resolver problemas. Porque todo mundo fica tipo, tá aí, o que tu fez? Então, às vezes, teve 1 ou 2 casos assim na tua experiência. E como a gente muitas vezes não para refletir sobre o que a gente fez, o que aconteceu, a gente deixa isso passar batido. Então, tenta lembrar um pouquinho disso, com um pouco mais de calma, e que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar pelo menos 1 ou 2 pontos que podem te ajudar no processo seletivo. Então tá, uma ótima resposta para uma ótima pergunta. A outra pergunta aqui é da Marla, que é em relação ao seu tempo em empresas júnior. É interessante ressaltar o cargo que você teve ou vale mais as conquistas e os projetos? Os dois. Mas vale mais as conquistas e os projetos. Porque cargo é bonito, sendo bem sincero. É bonito ver ali que tu foi presidente ou que tu foi vice-presidente, mas o que vai fazer diferença, de fato, é como é que você vai conseguir apresentar essa experiência, mais uma vez, mostrando as competências que você tem e o potencial de entregar resultados que você pode agregar, tá? Então, muitas vezes, a pessoa teve o cargo, mas ela não vai conseguir descrever exatamente o que ela fez, o que ela aprendeu e como aquela experiência transformou ela em um profissional melhor, tá? Então, assim, é legal que você... Mas, por um outro lado, mais cargos em geral, se você for pensar de uma maneira genérica, significam mais responsabilidades. Por exemplo, eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Eu também fui membro do centro acadêmico. E eu sei que por mais que talvez eu entregasse mais resultados práticos quando eu estava na operação, quando eu passei para uma cadeira com maior responsabilidade, isso me trouxe, desafios diferentes. Então, isso me fez uma pessoa
talvez um pouco mais com melhor controle das emoções, digamos assim. Porque eu tinha que tomar decisões lá dentro que afetavam toda a organização. Então, sim, o cargo é importante, mas depende da maneira como você vai conseguir, de fato, vender essa experiência. E, cara, isso é uma coisa que eu quero dizer também. Para quem tem o cargo, não sentem em cima do cargo, façam valer essa experiência que vocês estão tendo. E para as pessoas que às vezes não têm um cargo, a empresa júnior, ou o centro acadêmico, ou a ESEC, como eu mencionei antes, ou qualquer outra ONG, é um ótimo lugar para você começar a desenvolver capacidade de liderança. Então, usem essa experiência, usem essa oportunidade que vocês têm. E, sim, faz muita diferença no currículo de vocês, principalmente como jovens profissionais. Quando eu pego um currículo, tendo passado por essa experiência, e conhecendo outras pessoas que trabalham comigo, que também tiveram essa oportunidade, eu sei que faz diferença e forma profissionais mais aptos, principalmente nesse momento inicial da carreira. A gente tem bastante pergunta, tem um monte. Vamos para as que tem mais likes aqui. E uma que é quase que uma junção de perguntas, que é como citar premiações, voluntariados e cursos como os da semana acadêmica no seu currículo? Tá. Premiações é que depende, né? Eu gosto sempre de ver as informações contextualizadas onde elas estão. De acordo com o bloco de conteúdo como eu apresentei. Então, se você tem uma premiação acadêmica, você pode colocar junto com a sua formação acadêmica, por exemplo. Se você teve uma premiação num trabalho voluntário, coloca essa informação junto com as informações de trabalho voluntário. Se você teve uma premiação na empresa, coloca essa premiação na descrição das atividades ou no bloco de conteúdo referente àquela experiência, tá? Aí é um ponto, depende de quanto de experiência você tem, tá? Se você tem pouca experiência, eu acho que você pode usar mais do seu currículo para descrever as atividades de voluntariado e os cursos que você fez, tá? Então, assim, é uma ordem hierárquica, tá? Sempre o rei vai ser a experiência profissional, porque, enfim, é o que conta mais pontos na prática. Mas se você não tem isso, você pode usar os outros elementos que você tem e explorar eles com mais afinco ou com mais detalhes, tá? Então, assim, se você tem menos experiência, descreve um pouquinho mais, por exemplo, o que foi a premiação. Putz, foi uma premiação baseada, sei lá, foi um mérito acadêmico, ou foi uma premiação de um artigo que eu escrevi, ou foi uma premiação de um projeto que eu submeti, tá, legal. Quantas pessoas participaram, qual é o mar de candidatos? Putz, eu fui escolhido o melhor entre 1.000, entre 5.000. Eu ganhei uma bolsa porque eu tive um mérito acadêmico de ter 90% das minhas notas A, conceito A. Então, dá mais contexto. Mas, geralmente, isso vai aparecer na última parte do currículo como atividades extracurriculares ou experiências complementares, tá? Mas, assim, como eu falei antes, se você tiver menos experiências profissionais, por exemplo, vale destacar em relação à pergunta anterior. Empresa júnior pode aparecer como uma experiência profissional, digamos assim, tá? Porque você pode dar mais destaque para ela, colocar vários bullet points descrevendo as atividades, trazer ela mais para cima e colocar ela num ponto mais nobre, digamos assim, do teu currículo. Se você já tem mais experiência, já teve 2, 3, 4 estágios, você já trabalha, talvez você não precise despender tanto tempo e tanta energia dando destaque para isso. Isso pode aparecer só como uma frase lá no fim do seu currículo, por exemplo. Vice-presidente do Centro Acadêmico da Administração, entre data X e data X, principais projetos, bota A, B e C, os principais projetos, sabe? Então vai depender muito do nível de experiência que vocês têm. Acho que é sempre legal pensar assim, eu tenho esse item aqui para... Aliás, olhem o currículo de vocês, tá? Como ele está agora. Vocês acham que vocês estão mostrando os diferenciais de vocês com o currículo de vocês como ele está agora? Então, legal. Se a resposta for sim, beleza. Pode fechar a live aqui, tchau. Mas se a resposta for não... Não, tô brincando, assistam a live, a gente tem mais meia hora. Mas se a resposta for não, pensem nos elementos que compõem a experiência de vocês, tá? Vocês podem fazer esse exercício, inclusive, com post-its aqui, ó. Pensa assim, eu já ganhei o prêmio tal, eu, por exemplo, fui atleta de judô,
eu já fiz um intercâmbio, eu fiz uma viagem, eu participei de tal curso. Legal, listem as coisas que vocês fizeram. E aí, quando vocês tiverem uma imagem visual disso, pensem assim, tá, o que são as coisas que eu acho, ou que eu consigo aqui pensar que me dariam mais destaque? Legal, eu vou pegar essas coisas e vou botar no meu currículo. E depois a gente vai reorganizando elas de uma maneira que o seu currículo demonstre diferenciais que talvez outras pessoas não tenham. Então, acho que o primeiro ponto para você decidir ali o que vai entrar ou não é você ter uma visão clara de tudo que você fez. E aí depois você vai filtrando as informações para elas ficarem mais consistentes. Certo, então, pelo grande volume de perguntas, eu acho que a gente vai fazer a última agora dessa parte, daí damos prosseguimento, e no final a gente faz o resto daí. Uhum. Que é a do Alexandro, que se o senhor tem dicas para colocar a quantidade necessária de detalhes para tornar o currículo interessante e ainda assim manter em tamanho adequado. A quantidade necessária de detalhes para tornar o currículo interessante e ainda assim mantê-lo... Cara, acho que entra em formato, que eu estava falando antes, então não ser um currículo muito extenso. Eu geralmente prefiro que as informações sejam dispostas em formato de bullet points, então em itens, ao invés de texto, parágrafo corrido. Eu acho que isso torna a leitura mais ágil, principalmente porque muitas vezes eu vou ler no celular. O currículo ele é interessante para mim, como recrutador, se eu consigo encontrar o que eu estou buscando. E eu estou buscando a capacidade daquela pessoa entregar resultados e a experiência que ela teve de uma forma bem descrita. Então, assim, isso vai depender muito do seu nível de experiência, do background que você tem, da área que você atua. Enfim, é difícil dar uma resposta objetiva que sirva para todo mundo. Mas eu acho que se você conseguir manter ele entre 2 páginas, se você conseguir dispor as informações de uma maneira lógica, ou seja, não colocar muito espalhado dentro do seu currículo, manter uma linha narrativa, então seguir uma ordem cronológica, escrever de uma maneira que não seja muito burocrática, então escreva muito similar, isso é uma dica, a como a empresa se comunica. Então, principalmente agora empresas mais de startup, que é o meu universo, vão se comunicar de uma maneira mais objetiva, sem tanta pompa, sem tanto rodeio. Então, entregue a informação de uma forma mais objetiva. Faça-se claro. Tente não usar muitos eufemismos, tente não florear muito a informação. Acho que isso é uma coisa que eu percebo muito, tanto em currículo quanto em entrevista, é que às vezes a pessoa quer florear muito aquilo que ela fez, ela quer dourar muito a pílula. E às vezes isso se torna um problema, isso faz com que o currículo ou o interlocutor fique maçante. Então, entregue a informação de uma maneira objetiva e garanta que cada linha do seu currículo está te ajudando de alguma forma, tá? Se você colocou 1 ou 2 linhas ou uma seção inteira que não faz nenhuma diferença, elimina ela. Tem gente que gosta de contar história no currículo, tem gente que bota o texto da vida toda ali. E aí isso torna o currículo um pouco interessante, porque, de fato, não é aquilo que eu tô buscando. Então, assim, cara, eu gosto muito. O que eu gosto quando eu pego um currículo? Que esse cara tenha lido a descrição da vaga, ele tenha tornado a descrição das atividades, da experiência dele, o mais próximo possível do que eu tô buscando. Porque daí eu bato o olho ali, eu sei que eu tô buscando, eu já tomo uma decisão com esse cara, eu passo ele para entrevista. Se ele não entrega a informação que eu preciso, muitas vezes, isso acontece, muitas vezes, mesmo eu tendo muitos anos de recrutamento, tem currículos que eu não sei que decisão tomar. Tipo, o cara tem os títulos, eu passou por empresas que eu respeito, que eu conheço, ele desempenhou cargos que eu sei que são similares ao que eu estou buscando, mas ele descreve as informações dele de uma maneira tão truncada ou tão pouco objetiva que eu não sei se ele fez o que eu preciso, sabe? E aí eu não tenho uma decisão para tomar sobre esse cara. Eu vou passar todos os currículos e eu vou voltar, puta, o que eu faço aqui com o João das Couve agora? Então, assim, entregue a informação de uma maneira objetiva, sucinta, prática, que isso vai ajudar o recrutador a tomar uma decisão. Entendido. Então, tem toneladas de perguntas aqui, mas acho melhor a gente dar prosseguimento e fazer o resto passo meu número. Final. Boa. Posso voltar a compartilhar aqui? Isso, tudo bem. Vou esconder minha câmera aqui, pode dar prosseguimento. Só me avise se você está vendo a minha tela aqui. Sim, tô vendo aqui.
Boa. Então, pessoal, como eu falei antes, eu trabalho no Ebanks. E aí eu vou começar a falar aqui de LinkedIn, desculpa, de uma maneira bem prática, tá? O que que eu... Aliás, deixa eu... Tá, beleza. O que que eu acho importante aqui como primeira vista? A primeira coisa que vocês têm que ter no currículo, no LinkedIn de vocês, é uma capa, uma foto, um título. Por que que isso é importante? Porque existem muitos perfis fantasma aqui na rede, tá? O LinkedIn, ele é uma rede social. Quando eu, como recrutador, vejo um currículo, eu quero um perfil, desculpa, eu quero que aquela pessoa me responda, né? Eu quero saber se aquele perfil é um perfil que está ativo na rede e não um perfil fantasma. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar aquela primeira impressão de que aquele é um perfil fantasma que está abandonado, tá? E como é que a gente faz isso? Adicionando uma capa, colocando uma foto que seja profissional, inclusive eu estou usando a mesma camisa, e um título aqui, enfim, dando uma cara para o perfil de vocês, tá? E aí, eu estava falando antes, o LinkedIn ele é uma rede social. Então, como funciona uma rede social? Vamos pensar como é que funciona o Instagram ou o Facebook, que todo mundo aqui tem. Quer dizer, o Facebook meio que morreu, né? Vamos pensar no Instagram. O que é um perfil do Instagram? O perfil do Instagram, ele tem que ter uma foto ali de perfil, ele tem que ter uma legenda, né? Uma descrição, ele tem que ter as fotos postadas, ele tem que ser uma pessoa que compartilha stories de vez em quando. Isso é um perfil atraente, certo? É um perfil que está envolvido e engajado com a rede. E no LinkedIn ele é a mesma coisa, tá? Existe um volume muito grande de perfis aqui. E como eu falei antes, muitos deles são fantasmas. O que a plataforma vai fazendo ao longo do tempo? Ela vai tirando, e aí todas as redes sociais fazem isso, mas o LinkedIn especificamente, ela vai tirando a relevância daquele perfil. Então, se vocês criaram o LinkedIn de vocês há um tempo atrás, e vocês não mexeram mais, não atualizaram mais, o perfil de vocês vai ficando pouco relevante. E aí, quando eu for fazer uma pesquisa de perfis usando as palavras-chave de cargo ou de habilidade ou de conhecimento técnico, o perfil de vocês não vai ser privilegiado, ele não vai aparecer na frente, tá? Então, quebrem essa imagem ruim adicionando essas informações. E, cara, faz muita diferença. Porque se tem uma coisa frustrante para mim como recrutador é entrar no perfil de uma pessoa e tá abandonado e eu não consegui tirar nenhuma informação, tá? Outra dica que eu vou dar é editar o URL de vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, como vocês podem ver, o meu é o Newton Ramos. Vocês podem clicar aqui nessa primeira página de vocês aqui, e geralmente ele vai aparecer aqui com um monte de numerozinho, de letrinha e tudo mais. Então, vocês podem editar isso e colocar um que seja mais profissional e vai ficar mais bonito quando vocês colocarem o link no currículo de vocês. E também fica mais fácil da gente achar vocês por ferramentas fora do LinkedIn, como o Google, por exemplo, tá? Tendo aqui o URL personalizado. Então, muito fácil, o nome e o sobrenome de vocês, tá? Aqui, vocês também conseguem editar a visibilidade do perfil de vocês, tá? Então, você controla quem é capaz de acessar as informações. A minha recomendação é deixar essas informações públicas para todo mundo dentro da rede, tá? E aqui vocês podem escolher o que vocês querem exibir, o que vocês não querem exibir, beleza? Bom, fechar aqui. Nossa, o pessoal tá mandando uma mensagem. Não vou aceitar ninguém. Não, tô brincando, depois eu vou aceitar o pessoal. Legal. Bom, o nosso objetivo é sempre ter o perfil campeão. É buscar este loginho aqui, ó. Essa é a nossa expectativa, tá? O que a gente... uma coisa importante. Sobre número de conexões. Aqui vocês vão ver que eu tenho milhares de conexões. Eu tenho 7.400 conexões. Por que isso é importante? Eu já vou mostrar para vocês. Porque o LinkedIn, ele me limita a ter só acesso a perfis que eu estou a 3 níveis de conexão. Como eu falei antes, o LinkedIn é uma rede social e ele protege os seus usuários. Então, eu só consigo acessar pessoas que estão a 3 níveis de distância de mim. Eu sou um recrutador, eu trabalho muito nessa plataforma aqui.
então eu preciso ter acesso ao maior número de perfis possível. Então eu preciso ter muitas conexões para que a rede encontre o maior número de caminhos possível para eu encontrar o perfil que eu estou buscando, certo? Como é que isso funciona para vocês como candidatos? Funciona da mesma forma, só que ao contrário. Então, quanto mais conexões vocês tiverem, mais caminhos a rede vai encontrar para eu ou qualquer outro recrutador chegar até o perfil de vocês. Eu vou mostrar isso agora, por exemplo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Sales and inside sales. Or outbound sales. Tá? Aqui eu posso tirar. Mas, por exemplo, a rede só vai me mostrar pessoas até 3 níveis de conexão. Por exemplo, esse cara aqui tá a mais de 3 níveis de conexão, então eu não vou conseguir ver o perfil dele, tá? Esse aqui tá a 2 níveis, esse tá a 2 níveis, esse tá a 2 níveis, então eu consigo acessar. Se essa pessoa tá a mais de 3 níveis, eu não consigo acessar, tá? E aí talvez é um candidato que seria interessante, mas tá muito distante de mim, tem poucas conexões, ou seja, a rede não encontrou, o algoritmo não encontrou um caminho rápido ou próximo para que o meu perfil se conecte com o perfil dele. Isso aqui, galera, eu estou na versão free aqui, mas se eu acessar a versão de Recruiter, que é a versão paga, é a mesma coisa, tá? A gente não consegue ir até perfis a mais de 3 graus de conexão. Então, por isso que é importante vocês considerarem aumentar o número de conexões de vocês, tá? Como é que a gente pode fazer isso? O que eu dou de dicas, tá? Vocês têm 3 caminhos que vocês podem seguir aqui em conexões. Vocês podem adicionar pessoas que são no mesmo ramo de vocês. Então, por exemplo, eu tenho vários outros recrutadores, se vocês quiserem ver aqui, vários outros recrutadores que são pessoas com quem eu posso trocar conhecimento, com quem eu posso trocar conteúdo. No nosso caso, são pessoas que têm muitas conexões, geralmente recrutadores, então vocês também podem adicionar os recrutadores das empresas que vocês gostam, que vocês admiram, que vocês gostariam de trabalhar. Geralmente eles vão aceitar, porque eles também querem aumentar a rede deles, então, no meu caso, recrutadores e pessoas da mesma linha de atividade são a mesma coisa, mas no caso de vocês podem buscar pessoas que também trabalham, ou que também estão estudando engenharia, colegas, ou profissionais que são engenheiros e atuam em empresas onde vocês gostariam de atuar. Vocês podem adicionar pessoas, aqui, vocês podem adicionar pessoas que trabalham com vocês, ou seja, trabalham aqui no Ebanks, no meu caso, pessoas que estudaram com vocês, então vocês podem colocar aqui, por exemplo, administração and e aí vocês vão buscar, de repente, pessoas que estudaram com vocês, pessoas que vocês conheceram aí ao longo da jornada de graduação, e vocês podem adicionar também pessoas que, professores, pessoas que vocês já tiveram alguma interação. Então, resumindo, são 3 grupos de pessoas. Recrutadores, que geralmente têm muitas conexões e você já cria um caminho de contato com a empresa. Pessoas que estão no mesmo segmento de trabalho de vocês, ou no mesmo segmento de estudo, e antigos colegas atuais, sejam colegas de trabalho, ou sejam colegas de universidade, professores e membros da rede acadêmica, tá? Então, vocês têm 3 grupos de pessoas que vocês podem usar para aumentar a rede de vocês. Recomendo que vocês tenham pelo menos 500, 600 conexões aqui no LinkedIn, para a plataforma ter mais formas de encontrar vocês, tá? Putz, mas eu não trabalhei diretamente com aquela pessoa. Posso adicionar? Pode. Você não segue, por exemplo, no Facebook ou no Instagram só pessoas com quem você fala todo dia, ou com quem você já saiu para tomar uma cerveja, por exemplo. Então, você pode criar conexões aqui e, de repente, essas conexões vão se transformar em uma relação profissional lá no futuro, tá? Aqui é legal, você pode adicionar, então, informações caso você esteja buscando um emprego, tá? Então, putz, estou buscando um emprego. Você pode colocar aqui os cargos que você está buscando, então, HR Recruiter, por exemplo, ou especialista de recrutamento. As localidades onde vocês estão buscando,
se vocês estão abertos ao emprego remoto, a flexibilidade que vocês têm para data de início e os tipos de contrato, tá? E aí tem duas possibilidades. Eu não quero, eu estou trabalhando, eu não quero mostrar que eu estou buscando emprego. Você tem duas formas de mostrar isso, tá? A primeira delas é colocando o Open to Work aqui, então todos os usuários da rede vão ver que você está buscando emprego, ou você pode colocar só os recrutadores, ou seja, só as pessoas que têm aqui a versão do Recruiter, do LinkedIn, que vão ver essa informação. Caso vocês estejam trabalhando ou vocês não queiram expor que vocês estão buscando emprego, eu recomendo que vocês selecionem aqui. E aí eu, na minha visão de recrutador, consigo ter acesso a essas informações que vocês adicionaram aqui, beleza? Eu não posso mostrar minha visão de recrutador porque tem informações da empresa lá e eu não posso compartilhar. Mas com a visão de recrutador, aparece um iconezinho específico para a gente que marca os perfis que estão abertos a uma nova oportunidade, beleza? Bom, vou cancelar aqui. Legal, falei aqui das conexões, falei da primeira impressão, falei aqui da busca por emprego, sobre o que eu acho legal colocar aqui. Eu acho legal uma primeira frase dizendo um pouquinho sobre quem vocês são e depois os achievements e os skills, muito similar ao que eu comentei dos destaques lá para o currículo. Inclusive, quanto mais sincronizado, quanto mais alinhada a informação do LinkedIn estiver com a informação do currículo, melhor. Então, depois que vocês montarem um bom currículo, um bom currículo, exato, vocês podem só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e adicionar as informações aqui no LinkedIn de vocês, tá? Então, aqui no sobre, muita gente gosta de botar muita informação, ou bota um texto corrido e tudo mais. A minha dica para tornar mais prático, mais visual, coloca uma frase, uma headline que dê um resumo de quem você é e coloque quais foram os principais projetos, principais achievements que você teve na sua carreira, tá? Então, como eu falei antes, sempre a gente está buscando esse login aqui. A gente vai ganhar esse login de perfil campeão quando a gente tiver a maioria das sessões aqui do LinkedIn preenchidas, tá? Então, 434 pessoas viram meu perfil, 3 mil e poucas viram as publicações que eu fiz, e eu apareci aqui em 304 resultados. E aqui um pouco das atividades que eu tive na plataforma. Então, é legal a gente pensar também em publicações, coisas que a gente pode compartilhar que são interessantes, que geram engajamento para a nossa rede, né? E como eu falei antes, quanto mais ativo for o seu perfil, mais relevância ele vai ter dentro da plataforma. Então, por exemplo, a minha empresa fez uma parceria com a Amazon. Legal, saiu um artigo sobre isso, eu postei aqui na minha rede. Ou, por exemplo, a gente estava falando aqui uma matéria sobre match cultural. O que é match cultural? Cara, isso eu acho que é uma coisa legal, eu acho que tem a ver com a minha área de trabalho, é uma coisa que eu trabalho como recrutador, então eu acho legal compartilhar isso, é uma notícia, um artigo que a gente pode compartilhar. Aqui falando um pouco mais sobre o que são unicórnios, por exemplo, quando teve a apresentação, foi comentado, né? Ele trabalha no unicórnio de Curitiba. Tá, talvez as pessoas, não todo mundo saiba o que é um unicórnio. Bom, um unicórnio é uma startup que foi avaliada em pelo menos $1 bilhão. Então, a empresa que eu trabalho, em 2019, foi avaliada em mais de $1 bilhão. Então, a gente ganha esse título de unicórnio. Muitas pessoas não sabem isso. E eu entendo que elas entenderem isso vai fazer com que elas percebam a minha empresa de uma maneira melhor, com mais profundidade. Então, acho que é um conteúdo legal para eu compartilhar. E aí, por aqui vai. Então, eu gosto muito da causa da diversidade, eu sempre compartilho coisas relativas à minha empresa aqui, então, a gente falando um pouquinho sobre home office, aqui sobre inclusão de pessoas com síndrome de Down, sobre líderes negros. Então, entendam quais são as causas que vocês acham que são importantes profissionalmente para vocês, ou também compartilhem coisas relacionadas com a área de atuação de vocês, com a empresa que vocês trabalham, com a área de estudo, de pesquisa de vocês. Bom, vocês estudam na URGS, sai matéria pra caramba na URGS, aí falando quão incrível é a URGS, ganha vários prêmios, é reconhecido nota 5 no MEC, a administração da URGS, eu lembro que tinha sido reconhecido como a melhor do país. Então, todos esses conteúdos são legais e também compartilhem conhecimento. Então, se vocês lerem um artigo legal, se vocês encontraram alguma informação que seja atual
sobre a área de trabalho de vocês, sobre o campo de atuação de vocês, tudo isso gera engajamento, tá? E quanto mais vocês postarem, mais vocês vão, o perfil, mais vezes o conteúdo de vocês vai aparecendo na timeline das pessoas, tá? Então, provavelmente lá o primeiro post não vai ter muito engajamento, mas aí vocês vão postando mais e a plataforma vai recompensando vocês, assim como é o Instagram e qualquer outra rede social. E aí tem duas formas de vocês melhorarem esse indicador aqui, tá? Postando conteúdo e adicionando pessoas, tá? Eu já fiz algumas estratégias para ver o que é melhor, e a melhor coisa é as duas juntas. Então, postem conteúdo que vai fazer as pessoas clicarem no perfil de vocês e vão adicionando mais pessoas. Geralmente, quando vocês mandam um convite, a pessoa vai dar uma entrada para dar uma olhadinha no seu perfil. Se vocês fizerem essas duas estratégias, eu tenho certeza que o número de vocês vai aumentar bastante, tá? Bom, aqui bom, meu perfil é um pouco diferente de um perfil de candidato, porque o que eu gosto de fazer é vender o meu peixe. Então, a pessoa entra aqui na empresa que eu trabalho, no meu perfil, eu quero que ela conheça um pouco mais sobre a empresa que eu trabalho. No caso, eu vou pegar aqui minha experiência na Nestlé e na Asian, que são mais antigas, para descrever um pouquinho sobre a descrição aqui das atividades, tá? É importante que vocês tenham isso aqui bem atualizado, conforme está no currículo de vocês. Eu gosto sempre de dar uma frase inicial, dizendo um pouquinho do que eu fazia, e depois trazendo aqui os bullet points das atividades que eu executava, das atividades que eu tinha em cada uma dessas empresas, tá? Então, é mais ou menos essa linha que eu sigo. É legal vocês adicionarem alguns links aqui também, por exemplo, aqui na Alpega, quando eu trabalhava na Bélgica, um pouquinho sobre a empresa, aqui um pouquinho sobre os novos desafios que a empresa estava passando. Esse é o nosso escritório lá. E aqui no Ebanks é a mesma coisa, nosso site de carreiras, e aqui é um vídeo falando sobre um pouco da nossa cultura, tá? E aqui está, por exemplo, a minha experiência como vice-presidente no centro acadêmico. Para quem estava perguntando um bom jeito de destacar isso, aparece aqui nas minhas experiências. Eu acho que foi uma experiência muito legal que eu tive, e eu gosto sempre de ressaltar ela. Então, aqui um númerozinho, por exemplo, estava representando mais de 2.000 alunos, e aqui um pouquinho do que eu fazia por lá. Bom, aqui informação... aqui, ó, lembra? Falei, ó, URGS é a melhor universidade federal do país em ranking do MEC. Então, isso já traz um diferencial. Por exemplo, meu TCC também foi aprovado com nota A. Achei legal ressaltar isso. Eu coloquei o link aqui. É um tema que poucas pessoas estudam ainda no Brasil, que é People Analytics. Então, eu fiz um trabalho sobre isso com profissionais de RH e coloquei o link aqui. Várias pessoas já pediram meu TCC, e eu acho que é uma coisa legal também para compartilhar, numa ideia de compartilhar conhecimento mesmo, tá? Certificados, coisas que vocês fizeram, agora tá todo mundo em casa, às vezes a gente entra no submundo dos cursos online. Então, aqui foram alguns dos que eu fiz. Por exemplo, fiz esse aqui sobre competências, fiz esse aqui sobre inovação, fiz esse aqui sobre recruitment marketing. Então, todos eles são importantes, eu acho que é legal destacar. E, principalmente, mostra que vocês estão atualizados, que vocês estão se inteirando de novos conhecimentos, estão buscando novas ferramentas aí para se tornarem profissionais melhores. Isso é um ponto importante, assim, tá? Isso aqui é muito mais para vocês do que para fora, tá? É claro que pode soar um pouco piegas vocês ficarem colocando tudo que vocês fizeram aqui, mas é um bom jeito também de vocês se perguntarem, putz, será que eu estou buscando novos conhecimentos? Será que eu estou me atualizando? Será que eu estou investindo na minha carreira? Se de repente passar muito tempo e vocês não adicionarem novas coisas aqui, é um bom ponto. Putz, será que tem alguma coisa que eu me interesso, que eu posso buscar? Será que tem algum conhecimento específico que eu posso me aprofundar? Bom, aqui vocês podem adicionar competências. É legal isso aqui, porque lá na visão do recrutador, quando vocês se candidatarem para uma vaga... Tá acabando minha bateria. Quando vocês se candidatarem para uma vaga, o algoritmo vai ler as competências que o recrutador colocou como importantes para aquele cargo, e ele vai comparar elas com as competências que vocês têm no perfil de vocês.
Então, se vocês tiverem, quanto mais competências vocês adicionarem aqui, mais chances tem de vocês terem um bom match ou um bom alinhamento com a vaga para a qual vocês estão se candidatando aqui dentro da plataforma, tá? Sempre legal, e aí vocês podem usar o teste de competência aqui do LinkedIn, então para quem gosta de um certificado, o próprio LinkedIn já emite alguns certificados, em Excel, Python, HTML, Java, enfim. Vocês podem fazer o próprio teste da plataforma e receberem um selinho ali de acordo com o nível de vocês, tá? Outra coisa que é legal aqui são as recomendações. Então, pessoas que trabalharam com vocês, pessoas que, de repente, foram chefes de vocês aqui, por exemplo, ou que trabalharam com vocês em algum projeto, seja ele voluntário, seja ele profissional, enfim. Vocês podem pedir para essas pessoas fazerem uma recomendação de vocês. Isso é muito legal, é uma comprovação terceira, digamos assim, né? Como se fosse o contato de referência que o pessoal usava muito antigamente, mas isso é legal, torna o perfil de vocês mais forte, torna o perfil de vocês mais sólido, tá? Depois que vocês adicionarem os amiguinhos, vocês podem vir aqui em solicitar recomendação, digitar o nome da pessoa e fazer um pedido, tá? Você coloca aqui, essa pessoa trabalhou comigo nessa experiência e foi meu cliente. E aí, ele manda uma mensagem, você pode customizar essa mensagem. Você pode mandar para pessoas que trabalharam com você indiretamente, para antigos chefes, colegas, enfim, tá? Isso torna o perfil de vocês ainda mais relevante. Bom, aqui você pode colocar os níveis de idioma, é sempre importante que você coloque o nível que você tem de fato, tá? Muita gente já tem o inglês fluente e fica colocando o inglês avançado. Isso é ruim porque esse entendimento de proeficiência é muito subjetivo, às vezes. Então, se você se comunica bem, se você lê bem, se você tem um bom domínio da língua, coloque que você tem o inglês fluente, isso vai te ajudar em alguns filtros que a gente faz lá no LinkedIn Recruiter, tá? E caso você tenha um certificado, você também pode adicionar ele aqui na parte de licenças e certificados, tá? Aqui então, eu trabalhei um tempo na ESEC também, e aí aqui você pode colocar reconhecimentos que você teve. Então aqui eu fui reconhecido lá 2 vezes, eu coloquei aqui. E aqui você pode colocar também prêmios acadêmicos que você recebeu, se você foi laureado, se você apresentou algum artigo, ou teve dentro da empresa, enfim, alguma recomendação. Aqui em interesses, uma dica importante, 2 dicas, na verdade. Aqui, influencers, vocês podem seguir pessoas que produzem conteúdo e usar o LinkedIn como uma forma de se atualizar e de se aprimorar como profissionais, essa é a primeira. E a segunda é seguir as empresas que vocês admiram e que vocês gostariam de trabalhar. Isso é muito bom e é estratégico também, na verdade, porque quando a pessoa segue a empresa, ela ganha lá um outro selinho que a gente consegue ver lá na visão do recrutador, tá? Isso mostra que o candidato ou o talento é engajado com a marca empregadora. E isso aumenta a probabilidade, ou no nosso caso, nos demonstra que existe uma probabilidade maior daquela pessoa responder a nossa mensagem. Isso é uma coisa legal que eu queria dizer para vocês, mas toda vez que o recrutador manda uma mensagem para vocês, essa pessoa gasta um crédito. Tipo, não aqui na versão normal. Quando você já é conectado, você pode mandar mensagem sem problema. Mas quando é um recrutador fazendo um processo de hunting, ele gasta um crédito. Então, se você responde, a gente ganha o crédito de volta. Essa é uma forma da plataforma também proteger os usuários de spam. Então, quanto mais completinho for o seu perfil, quanto mais informações tiverem, quanto menos a impressão de que é um perfil abandonado o recrutador tiver, maiores são as chances dele investir um crédito em você, porque esses créditos eles são pagos, obviamente. Então, putz, gostei desse cara ou dessa pessoa, vou mandar uma mensagem para ele, vou ter que pagar para mandar essa mensagem. Então, se eu entendo que essa pessoa tem um perfil ativo, que ela é engajada com a plataforma, eu acho que ela vai me responder. Então, eu vou mais tranquilo mandar uma mensagem, gastar dinheiro para contatar essa pessoa. E, por favor, aí, como dica geral, respondam as pessoas que mandarem mensagens para vocês. É importante criar já esse vínculo mesmo que seja uma negativa, tá? Vou falar aqui das vagas.
vocês podem criar alertas de vagas, isso é uma coisa legal. Então, aqui, vocês pesquisam vagas que sejam do interesse de vocês, e vocês criam um alerta de vagas. Vocês podem selecionar se ele vai ser diário, semanal, e se por onde vocês vão receber as informações. Então, vamos dizer que vocês querem receber diariamente por e-mail. E aí vocês colocam aqui o cargo, né, que vocês estão buscando. Então, vamos colocar, por exemplo, engenheiro de projetos. Engenheiro de projetos em Porto Alegre. Legal. Ou até 40 quilômetros de Porto Alegre, vocês ativam o alerta de vagas e salvam. E aí ele vai ficar verdinho aqui, todos os dias vocês vão vão receber isso por e-mail. É muito fácil vocês acessarem essa informação. Essa é uma ótima, o LinkedIn, na verdade, é uma ótima plataforma para quem está buscando vagas, tá? E aqui tem vários filtros que vocês podem fazer, como o tipo da vaga, se é um estágio, o nível de experiência, isso é o recrutador que seleciona lá, se é um estágio, se é um nível de assistente, se é um nível júnior. E depois, enfim, quando vocês quiserem tirar esses alertas, vocês só deletam eles aqui mesmo, tá bom? Boa, e aí uma coisa que é importante sobre LinkedIn também aqui, como é que vocês configuram o feed de vocês, tá? Muita gente abandona a plataforma porque vê que tem um monte de informação irrelevante. E dependendo da maneira como você organiza, de fato, podem aparecer muitas coisas irrelevantes. Então, você pode participar de grupos aqui no LinkedIn, eles vão aparecer aqui no seu feed. Você pode seguir algumas hashtags, então, sempre que alguma coisa for postada com essa hashtag, ela vai aparecer no seu feed. E você pode também usar isso aqui para escolher o tipo de conteúdo que você vai visualizar. Então, por exemplo, eu não quero mais receber esse tipo de publicação, ou eu não quero receber mais publicações especificamente dessa pessoa, ou eu quero parar de seguir essa pessoa. E tudo isso vocês podem usar para ir configurando a experiência de vocês dentro da plataforma, tá? Sempre aparecem as notícias aqui, e uma coisa que é legal aqui na rede de vocês são os colegas de equipe. Aqui vocês podem adicionar o grau de contato que vocês têm com essas pessoas, tá? Isso aqui é bom porque isso cria mais vínculo na plataforma, isso torna o perfil de vocês mais relevante em questão de algoritmos mesmo, tá? Bom, acho que era isso de maneira geral. Vou abrir para a galera. Não sei se vocês têm alguma pergunta especificamente sobre o LinkedIn. Deixa eu parar de compartilhar. Ficou claro? Ficou sim. Nós temos algumas perguntas, tanto sobre LinkedIn, quanto algumas ainda sobre currículo. Eu não sei como é que tu tá de tempo, que a nossa palestra era até às 10, a gente já passou um pouquinho. Não tem problema para ti? Não tem problema. Ok, então vamos lá. Nossa primeira pergunta é da Sara. Ela pediu, acho que é comum ver alguns LinkedIns brasileiros em inglês, mesmo se a pessoa trabalha no Brasil. Ela quer saber se isso tem alguma influência ou se gera algum problema. Tá. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com candidatos que são brasileiros e candidatos que são estrangeiros. Então, eu mantenho o meu principal já em inglês. Mas se você... Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Se você for um pouco mais preciosista, você pode ter duas versões do seu LinkedIn, tá? Então, você pode ter aqui a versão em português e uma versão em inglês. E você edita elas individualmente, tá? Ou pode adicionar até um outro idioma. E o que acontece? O LinkedIn ele vai ver o perfil da pessoa que está acessando e vai mostrar a versão adequada para o perfil dela. Então, se a pessoa que está acessando o teu perfil tem o perfil dela em português, ele vai mostrar a versão em português. Particularmente, eu não vejo problema em ter uma versão só do LinkedIn em inglês. Principalmente porque se você fala inglês e se você está buscando posições que têm o inglês como requisito.
Inclusive, eu vejo isso com bons olhos, porque é um bom jeito de eu já ver se aquela pessoa tem um bom nível, se ela consegue se expressar e se comunicar e se fazer entender em outro idioma. Então, se você está trabalhando no mercado nacional, mas está num setor de atuação em que o inglês é importante, é primordial, você pode ter o seu LinkedIn direto em inglês, isso já corta algumas etapas, digamos assim, do processo de avaliação, tá? Obviamente, isso vai segregar talvez um pouco o seu perfil, talvez nem todas as pessoas consigam acessar ele ou entender ele completamente. Nesse caso, você pode ter as duas versões. Certo, obrigada. Vamos para a próxima, então. Estou desempregado, buscando recolocação no mercado de trabalho. Que tipo de capa eu posso colocar? E aí, eu já quero juntar essa pergunta com uma que eu mesmo fiz, que é o quanto que a ferramenta Open to Work impacta na busca ou na seleção dos recrutadores. Impacta bastante. Eu acho que é uma maneira bem fácil e visual de ver se aquele candidato está aberto a uma proposta e, como eu falei antes, a pessoa adicionando esse selo, a probabilidade dela responder é maior. Então, acho que isso ajuda também a gente fazer um filtro inicial e, como a mesma coisa do currículo antes vale para o LinkedIn, a gente tem que tomar decisões. Eu vou adicionar esse perfil ou não? Eu vou adicionar esse perfil ou não? Eu vou levar esse perfil para frente ou não? Então, eu acho que ajuda sim. E eu acho que tem um outro efeito que pode ser interessante, eu acho que a maneira como a gente usa ele também é importante, que é a pessoa que está buscando a recolocação acionar a sua rede. Então, muitas vezes, as pessoas que conhecem a gente, ou que trabalharam com a gente, não sabem que a gente está buscando emprego, ou não sabem que a gente foi demitido, ou, enfim, está buscando uma nova oportunidade. Então, acho que isso é um bom jeito também de você mostrar para a sua rede, para as pessoas que estão engajadas, conectadas com você, que você é um possível candidato e que, de repente, se eles encontrarem alguma vaga, alguma coisa que tem o seu perfil, eles podem te indicar. Eu li um livro, inclusive, chama O Poder das Conexões. E nesse livro ele me mostrou um negócio que eu achei muito interessante. A maioria das pessoas que conseguem indicação para uma vaga não é uma indicação direta, tipo de uma pessoa de um círculo fechado de relacionamento, tipo a mãe, o pai, o amigo próximo, ou o namorado. A maior parte das indicações são de um segundo ciclo, de amigos, de conhecidos, de colegas de faculdade, de pessoas que não são ali do nosso convívio íntimo. E geralmente, às vezes, a gente tem vergonha de falar que a gente está buscando emprego, ou que a gente foi demitido, e a gente mantém essa informação só no nosso ciclo íntimo, não atualiza o LinkedIn, não fala para ninguém. E a gente está se privando, na verdade, de receber indicações ou de se expor ao mercado. Então, acho que funciona dessas duas formas. Avisa o recrutador e avisa a tua rede. Respondendo a pergunta anterior a respeito da capa. Você pode colocar qualquer capa que minimamente tenha a ver com a sua área de atuação, ou que seja uma capa genérica mesmo, desde que não seja a capa standard lá no LinkedIn. Então, você pode colocar no Google capas LinkedIn e achar uma que seja bonita. Você pode adicionar, essa é a primeira opção. A que eu acho mais legal é adicionar uma que seja, de alguma forma, ligada com a sua área de atuação. Então, você pode colocar lá no LinkedIn, capas no Google, capa LinkedIn engenharia. Tenho certeza que vai aparecer um monte de coisa. Se você trabalha em alguma empresa, geralmente as empresas têm dentro do seu material de comunicação interna já formatos prontos, aí você pode pedir para o seu departamento de marketing alguma capa. Ou, se você ainda for estudante, você pode, inclusive, adicionar uma capa da URGS mesmo. Algumas perguntas também sobre currículos ainda. Algumas oportunidades solicitam, opcionalmente, carta de apresentação. Devo colocar? O que conter e qual o tamanho recomendável? Tá. Essa pergunta é sempre complicada, porque eu odeio carta de apresentação. Mas eu nunca peço. Mas, assim, eu sei que muitas vezes é pedido, mas não é lido, tá? Então, assim, se você tiver um ótimo currículo, eu vou dizer que você não precisa... Assim, vamos dar duas opções. Você tem 2 horas. Você pode fazer 1 hora uma carta de apresentação e 1 hora currículo, ou você pode investir 2 horas em fazer um bom currículo. Invista 2 horas em fazer um bom currículo. Essa seria a minha dica, tá? Mas vamos lá, é obrigatória a carta de apresentação. Newton, eu quero fazer a carta de apresentação. Por favor, me ajuda a fazer a carta de apresentação.
Não faça a sua carta de apresentação ser uma repetição do que está escrito no seu currículo. Isso é o que eu vejo muitas cartas de apresentação fazendo. Tem o currículo lá da pessoa, falando as experiências que ela teve, e aí tu abre a carta de apresentação e é a mesma coisa, só que escrita com parágrafos por extenso e adicionando uma ou outra coisa, tá? O que eu acho legal é usar a carta de apresentação como um complemento do seu currículo. Então, você pode, por exemplo, contar uma história da sua vida ou uma dica que eu acho mais legal, e aí você pode usar se você quiser. Escolha uma competência que você acha que você tem e encontre passagens da sua experiência onde você precisou usar essa competência. Então, por exemplo, eu acho que uma competência que eu tenho é ser um solucionador de problemas, um resolutor de problemas, tá? Então, acho que resolução de problemas é uma competência que eu tenho dentro do meu arsenal como profissional. Então, se eu fosse montar uma carta de apresentação minha, eu pegaria essa competência que eu tenho, que eu acho que é um diferencial, e eu escolheria momentos da minha experiência para descrever como eu usei isso e como eu fui bem sucedido. Por exemplo, o exemplo que eu dei antes lá do Banco do Brasil é um bom exemplo de uma resolução de problemas. Um outro exemplo, eu passei um tempo no Peru no ano passado, e aí eu estava trabalhando na Alpega, que era a empresa lá da Europa. Eu voltei, eu cheguei, pousei o avião às 8 da manhã, às 10 da manhã eu estava fazendo uma reunião com o meu chefe, ele falou assim, Newton, a gente tem que contratar 35 pessoas, isso era dia 11 de novembro, a gente tem que contratar 35 pessoas em Barcelona até o final do ano. Aí eu perguntei para ele, quantas a gente já tem? Ele falou, nenhuma. Ele falou, e tem um outro detalhe, é segredo, a gente não pode publicar no LinkedIn e nem tornar essa informação pública. E eu falei, cara, beleza, é um problema, entendeu? Então isso já é um caos, que provavelmente não vai aparecer descrito dessa forma no teu currículo. Então você pode contar, por exemplo, no meu caso, eu poderia contar essas duas passagens, dizer como eu utilizei isso, quais foram os resultados, e trazer isso como um reforço ao meu currículo, tá? Então não recomendo usar isso como se fosse uma repetição do teu currículo e também não tornar isso muito pessoal. Esse é um outro erro que as pessoas cometem. Elas acabam falando só delas. Tipo, eu cresci em tal lugar e aí depois eu sempre tive o sonho de fazer não sei o quê. Então, tipo, isso é legal, beleza? Às vezes é uma história emocionante, mas não fala o que a pessoa que está lendo está buscando, entende? Então, assim, a gente tem que olhar, pensar com os olhos do cliente. O cliente sendo o recrutador e o gestor. Ele está buscando, mais uma vez, competência e potencial de entregar resultados. Então, quando você consegue construir uma carta de apresentação que demonstra isso, que mostra que você é capaz de fazer a diferença, isso te ajuda muito mais do que, de repente, tornar muito pessoal ou ir muito para o lado emocional. E acho que essa é uma visão que é legal a gente ter no geral, assim, galera, tanto no LinkedIn, quanto no currículo, quanto na carta de apresentação, quanto na entrevista, em todo lugar. Muitos candidatos trazem para o eu. Então, tipo, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gostaria, qual é o meu planejamento, qual é o meu sonho de carreira. Tentem, quando vocês forem participar do próximo processo seletivo, pensar o contrário. O que a empresa quer que eu possa entregar? E aí, acho que isso muda um pouco a nossa percepção e faz a gente ser um pouco mais estratégico na maneira como a gente vai tanto entregar a informação, quanto a maneira como a gente vai se comunicar. Em termos de tamanho, 2 páginas já é muito longo. Então, se você conseguir manter a sua carta de apresentação em 1 página, é excelente. Ok. Pegando o gancho ali dos casos, eu acho que entra esta pergunta aqui. É válido citar que tirei a carteira da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil? Para mim, foi um marco importante, mas não sei como relacionar com uma vaga de engenharia. Pois é, essa é uma pergunta boa, na verdade. Eu não saberia te responder de uma maneira direta. Eu acho que não é tão relevante. Mas, se você tem uma puta história para contar sobre isso, se foi tipo, um puta perrengue, ou se, putz, isso mexeu com você de alguma forma, e de repente, em algum momento da conversa, da entrevista, em algum ponto, você consiga usar isso como um gancho para mostrar alguma competência, você pode colocar. E aí é legal a gente pensar, o nosso currículo ele tem uma série de objeções,
que podem existir, por exemplo, tu ter trabalhado em vários lugares diferentes, tu ter cursado um curso e depois mudado para outro, ou tu ter ficado muito pouco tempo em uma empresa específica. Isso são objeções. São coisas que o recrutador bate o olho e já levanta aquela pulga atrás da orelha. Putz, será que isso é um problema? Mas a gente também pode usar várias armadilhas, digamos assim, no bom sentido. Então, tipo, plantar várias sementinhas que a pessoa pode perguntar para a gente e a gente usar aquilo como uma oportunidade para vender o nosso peixe. Então, assim, cara, putz, eu fui da Ordem dos Músicos do Brasil. Cara, provavelmente tu precisou de muita dedicação, de muito empenho, de perseverança, horas e horas dedicadas para conseguir atingir esse objetivo. Então, assim, se você cria uma narrativa legal para vender isso, se de repente isso aparecer no meio do papo, e você conseguir usar isso, eu acho que é válido. Mas se você, tipo, só tirou porque você não tinha mais nada para fazer, então não use. Como eu falei, cada linha do seu currículo tem que ser estratégica e tem que ter um objetivo. E é legal, assim, só reforçando o ponto anterior, essas histórias que não são do mercado de trabalho também são legais, também contam sobre o nosso... Foi o que eu falei antes, você tem que valorizar a sua experiência. Então, se você conseguir, de fato, valorizar essa experiência e mostrar um diferencial através dela, vai fundo. E parabéns aí por você da OMB, eu acho que eu não conheço ninguém da OMB. Né? Uma conquista muito importante. É uma conquista ativa. Então, vamos para a nossa última pergunta. Última pergunta, boa. Última pergunta, não estender muito. Ainda sobre currículos, seria interessante colocar uma observação indicando o meu currículo Lattes para informações mais específicas sobre projetos e premiações que não pude incluir no currículo? Pode colocar. Você pode colocar isso junto com o seu LinkedIn, por exemplo. Ou você pode, inclusive, colocar essas informações no seu LinkedIn. Mas reflita com um pouco mais de calma se de fato você não consegue incluir essas informações no seu currículo, tá? Então, assim, de repente você pode reformular alguma coisa ou tirar alguma coisa que já tem para colocar essas informações. Então, primeiro passo, avalia se é possível fazer alguma mudança de layout, de estrutura no seu currículo para você ser capaz de colocar todas as informações que você precisa. Se não for possível, eu sei que às vezes o currículo Lattes lá vai trazer várias informações um pouco mais técnicas e tudo mais. Você pode ter um link personalizado que vai direcionar a pessoa direto para o seu perfil, tá? E a minha dica sempre que você salvar em PDF, adicione o link, torna ele clicável. Então, isso torna muito mais ágil para a pessoa que está vendo o seu currículo, já dá 2 cliques ali, abrir o seu LinkedIn e o seu perfil lá na plataforma do Lattes. Certo. É isso, então. Em nome de todos os estudantes da Engenharia Física da URGS, de todos os participantes do evento, a gente quer te agradecer pela disponibilidade, pela presença, por esse monte de dicas que com certeza vão nos ajudar bastante. Boa, obrigado. Espero que eu não tenha... desculpa, Gustavo, te cortei. A palestra maravilhosa do começo ao fim, pelo feedback, pela toneladas e toneladas de perguntas e interações, né? Boa. Foi incrível. Bom, eu não sei, eu não consegui ver as interações, eu peço desculpa. Geralmente eu consigo ver as pessoas interagir mais e fica mais dinâmico, então eu peço desculpa se tenha ficado muito palestrinha muitas vezes. Mas, cara, mais uma vez eu quero parabenizar vocês. Eu tinha falado para Maria Paula que eu acho muito legal essa iniciativa de ser um multiplicador de conhecimento. Como eu falei antes, quando eu trabalhava lá no centro acadêmico, eu também fazia essas correrias, eu sei que dá um monte de trabalho, correr atrás de gente, organizar, chamar as pessoas, aí ficar dando F5 lá na página de inscrição para ver se a galera está se inscrevendo mesmo, divulgar, organizar, pegar feedback. Então, parabéns pela iniciativa, foi muito legal participar. Espero que tenha sido bom para quem assistiu e também para vocês. E, enfim, eu fico muito à disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para as pessoas que assistiram e tiverem alguma dúvida mais específica, podem me acessar, mandar uma mensagem, que vai ser um prazer responder a todos vocês. E se encher de mensagem do Instagram, a responsabilidade não é nossa, daí não. Não, que isso, vai ser um prazer ajudar, galera. Valeu. Então tá. Então, mais uma vez, te agradecer e podemos encerrar, então. Valeu, galera. Para mais um ciclo de palestras e mini cursos, gente. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.